Nós vamos hoje refletir na palavra de Deus, lá na profecia de Oséias. Oséias capítulo 4. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Oséias, capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 10. Oséias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra de Deus. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem, matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. Que assim Deus fale ao nosso coração. Dani, quando ficou um período na Índia, ela foi com visto de estudante para aperfeiçoar o inglês lá na Índia. E ela fazia lá um curso de inglês com os nativos e ela foi, na verdade, com o visto de estudante, estava praticando lá o inglês, estudando o inglês, mas ela foi para ajudar um casal de missionários que vive num orfanato lá na Índia. E a ideia é que ela aprendesse o inglês, que ela tivesse as aulas de inglês e ela pudesse viver ali, né, no orfanato e conversar com as pessoas e usar o inglês, né, desenvolver o inglês. E aí o missionário, um brasileiro, percebeu que a Dani não estava, né, foi perguntar como é que estava ali, o desenvolvimento dela, perguntar se ela estava fazendo isso, né, porque tinha alguns outros brasileiros ali, e ver se ela estava realmente usando ali o inglês. E ela falou assim, não, eu estou conseguindo conversar. E aí o missionário falou, mas eu não te vejo conversando com os meninos, né, eu não te vejo desenvolvendo, né, o inglês. E ela falou assim, não, eu estou conversando com o IMU. E aí ele falou assim, o IMU você não vai conseguir desenvolver muito o seu inglês, né? O IMU tem uma deficiência de fala, ele é mudo. Então a Dani estava exercitando o inglês dela com o mudo. Então ela nunca saberia se a comunicação estava sendo efetiva, que ela estava conseguindo realmente desenvolver o seu inglês. E por vezes a gente fica assim com Deus. A gente acha que está desenvolvendo a nossa vida espiritual, mas a gente vive como se Deus estivesse mudo com a gente. A gente fala muita coisa para Deus, a gente fala muita coisa sobre Deus, a gente dá um monte de pitaco espiritual, a gente tem um monte de doutor em divindade, a gente tem um monte de influenciador sobre espiritualidade. Tem muita gente que a gente segue que é muito boa e a gente vai reproduzindo aquilo que a gente ouve, mas a gente mesmo, individualmente, cada um de nós tem pouca ciência daquilo que é a voz de Deus. Qual foi a última vez que você veio num culto e você falou assim, olha, esse chamado é para mim. Esse ministério é meu.
Essa tarefa é minha. Deus está agora me comissionando, me tirando do lugar para que eu faça isso. Esse é o tempo em que eu vivo aí, que eu estou vivendo e que eu tenho que viver isso com Deus. Qual foi a última vez que as suas dúvidas sobre a fé foram sanadas? Tem um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, até citei agora na IBD com os jovens, em que o autor diz que com certeza existem partes da teologia, partes da revelação de Deus que você e eu não conhecemos. Deus é um ser indescritível, ilimitado. Deus é impossível de ser racionalizado e delimitado em palavras. E é normal e é óbvio que existem partes da revelação de Deus que você ainda não alcançou. E é por isso que recorrentemente, dominicalmente, semanalmente, diariamente, nós somos convidados a ir à palavra dele e conhecê-lo um pouco mais. E confrontar o nosso conhecimento, e confrontar a nossa fé, e confrontar o quanto nós realmente estamos construindo a nossa vida sobre a rocha. Porque a grande questão, e aqui a grande profecia de Oséias é que não adianta ter um Deus que é rocha, não adianta falar que eu tenho um Deus que é rocha, que é refúgio, bem presente no tempo da angústia, se eu não construo a minha vida sobre a rocha. Porque ele é rocha, ele é eternamente rocha, ele é imutável. Mas o convite desse Deus imutável em Jesus Cristo é que nós possamos construir a nossa vida na rocha. E como Jesus diz que nós vamos construir a vida na rocha? Ele fala que o prudente é aquele que não somente ouve, mas aquele que está construindo a sua vida na rocha é aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. É aquele que conhece aquele que é rocha e vive alimentando-se dessa rocha e vive a vida pautada na revelação dessa rocha. O profeta Oséias tem um ministério muito extenso. Se você vê lá no capítulo 1, ele cita ali 4 reis do reino do sul e 2 reis do reino do norte. Talvez eu tenha invertido, mas depois você confere. Mas ele cita 6 reis. Isso quer dizer que ele teve um período profético extenso. Então Oséias, na extensão do seu ministério, na extensão da sua análise, na extensão do seu convívio com a nação de Israel, ele percebe a causa da destruição do povo de Israel. Existem outras nações, existem outros deuses, existem perigos políticos, existem perigos religiosos, existem outras falas, mas existe um motivo. Oséias coloca o foco, assim como essas luzes colocam o foco aqui sobre mim agora, Oséias coloca o foco sobre o povo. O problema não está nas outras vozes, até porque naturalmente, o problema não está, nas outras vozes. Até porque naturalmente, desde o Éden você tem pelo menos 3 vozes que podem ser ouvidas. A voz de Deus, que cria o homem, dá ao homem uma missão e dá ao homem liberdade para cumprir essa missão. Vocês vão crescer, se multiplicar e administrar esse jardim. Todo final de tarde eu vou descer para bater um papo com vocês, mas vocês vão poder dominar sobre os animais, vão poder usufruir dos vegetais. A única coisa que vocês não podem fazer é comer do fruto do bem e do mal. Nessa representatividade, nessa ilustração de Gênesis, existe uma outra voz, existe uma outra sugestão. Existe a sugestão da serpente, de que essa delimitação de Deus, da árvore do fruto do bem e do mal, ela não deve ser levada ao pé da letra. Ela não deve ser tão considerada, ela não deve ser tão observada. Porque talvez Deus saiba que quando o homem comer, o homem tomar as suas decisões livremente, mesmo que passe por cima das delimitações de Deus, o homem vai conhecer tudo e vai poder dominar sobre todas as coisas. Existe uma terceira voz, que é a voz do próprio coração humano, em que aquele casal, que Eva olha para o fruto e o seu coração diz que aquele fruto é desejável.
a voz da alma que deseja, a voz da alma que vê e se sente atraído, a voz que permeia a nossa mente, que está agora aí conversando com você, que está confrontando o seu conhecimento, que está recebendo a informação e processando a informação. Então nós vivemos com essas três vozes. Se a gente pudesse falar, existe uma quarta voz, a voz do contexto, a voz da cultura. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, da gente não se amoldar à cultura. Existe a voz do status, a voz do mundo. Você convive com isso. Adão e Eva conviveram com isso. Todo mundo precisa conviver com isso. A gente diz que o mundo está muito ruim, que as coisas estão extremamente ruins, que o mundo está distante de Deus, mas foi assim desde o Éden, é assim desde o Éden. E é por isso que Oséias traz um foco. Olha só, o que está destruindo o povo é a incapacidade do povo de ouvir a voz de Deus. E essa é a primeira afirmação que eu quero fazer. Esse é o grande convite de Oséias. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra de Deus. No meio de tantas vozes, no meio de tantos desejos, no meio de tantos estímulos, ouçam a palavra do Senhor. O que Deus está dizendo para você agora, o que Deus diz sobre a sua vida, o que Deus afirma sobre você. Jesus diz em João capítulo 10 que as suas ovelhas reconhecerão a sua voz. E a imagem é de um grande aprisco. É como se vários pastores tivessem levado vários rebanhos para um grande aprisco, para um grande espaço, para junto às beiras dos rios, para ali beberem água, se alimentarem. E naquele vasto rebanho, em que várias ovelhas de diversos pastores espalhados, as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz. Esses somos nós. Você vai se espalhar durante a semana e vai estar no meio de pessoas, de amigos, de parentes, de chefes, de trabalhos, de diversas influências, de diversas ideologias. E o grande desafio de Deus para a nossa vida é: ouça a minha voz. Tão somente ouça a minha voz. A minha voz que é verdadeira. Jesus diz em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. E ela afirma coisas sobre você que são verdadeiras. Deus não tem medo de te dizer verdades e não usa de meias verdades. E é por isso que no Evangelho, na revelação do Evangelho, a gente lê: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que, num chamado para ouvir a voz de Deus, nós ouvimos sobre uma possibilidade de destruição. Porque Deus não quer diminuir, Deus não quer aplacar, Deus não quer usar meias verdades, Deus não quer usar chavões evangélicos, Deus não quer te atrair com falsidades, Deus não quer fazer falsas promessas, Deus não quer te atrair e te iludir emocionalmente, Deus quer que você o conheça verdadeiramente, porque a palavra dele é a verdade, porque Jesus é a verdade, é o pão que desceu do céu. Ouçam a voz de Deus. Não é ouçam a voz do pastor. Não é ouçam a voz do seu teólogo preferido. Não é tire a sua sorte diária na caixinha. A grande verdade é que por vezes Deus parece tão fácil, disponível 24 horas, não precisa de sacrifício, não precisa pagar e comprar, que a gente acha tão fácil que a gente prefere arranjar algum problema, alguma dificuldade. A gente prefere fazer com que eu precise de outros para ouvir a voz de Deus. O grande problema é que você vai ter a fé de outros. Você vai desenvolver
dentro das limitações do outro, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente queira, por mais que a gente avance, por mais que nós tenhamos um pastor excelente, existem coisas que Deus fala para você. Eu estava falando hoje na EBD de manhã, Jesus encontra com um endemoniado, intercede pela vida dele, expulsa os demônios que estavam sobre ele, ele vem para Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir todos os dias, eu não quero mais andar longe, eu não quero voltar para a minha vida. E Jesus fala assim: olha só, não, você não vai me seguir não, você vai voltar para a sua terra, você vai voltar para a sua cidade e você vai contar para todo mundo o que aconteceu. Para um outro homem, Jesus se encontra com esse homem e esse homem vira para Jesus e fala: Jesus, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus fala para ele: deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos, siga-me agora. Porque para um Jesus fala: olha só, não é agora que você vai caminhar do meu lado todos os dias, mas você precisa ir antes na sua cidade, compartilhar com eles tudo o que aconteceu. E para outro Jesus diz: olha só, você não vai sepultar seu pai, você vai caminhar comigo agora, porque existe uma verdade de Deus, existe uma palavra de Deus para você, especificamente, que ele compartilha no seu coração. Agora, existem pessoas que estão tão próximas de Deus, que a voz de Deus parece um megafone, a voz de Deus grita, parece que são pessoas que conseguem entender claramente a vontade de Deus. Mas existem pessoas que estão tão distantes, a vida já está tão fora dos caminhos, que a voz de Deus parece só um sussurro. A voz de Deus é apenas um momento religioso. A voz de Deus é verdadeira, porque só a verdade pode transformar a nossa vida. É a partir da voz de Deus que eu filtro as outras vozes. Essa era a expectativa de Deus para o primeiro casal, que a partir daquela voz, daquele encontro em cada final de tarde, que a partir daquela missão que ele havia dado, eles pudessem sim ouvir a serpente, eles pudessem sim conviver com os outros seres, eles pudessem ter a liberdade de usufruir da criação. E é a mesma coisa que Deus faz com a gente. A grande expectativa de Deus sobre a sua vida não é que você não ouça o que o mundo está dizendo, não é que você não conviva com as pessoas, não é que você se encerre num monastério. Bonhoeffer, quando está comentando sobre os monastérios, ele diz o seguinte, que a Igreja Católica identificou que a religião estava se perdendo, a religião cristã estava se perdendo e ela precisava separar alguns homens de Deus que quisessem ter uma vida dedicada ao Senhor e que eles saíssem das outras influências e se colocassem dentro de um monastério e abrissem mão das suas vidas, abrissem mão das suas relações e vivessem somente para Deus. E vivessem a vida cristã ali dentro do monastério. E ao longo do tempo, o próprio monastério se virou contra a religião cristã, porque agora as pessoas acreditam que a vida religiosa ou a vida de santidade, a vida de fidelidade ao Senhor está restrita ao monastério. O monastério é o lugar, o clero é o povo, o clero é o grupo de pessoas que é chamado a viver uma vida que ouve a voz de Deus, uma vida separada para Deus, que se abstém do mundo, enquanto o povo pode viver a sua vida da forma que quiser e pode ir dominicalmente assistir aquilo que o clero está produzindo. Isso é mentira. O chamado de Deus para a gente é que todos somos sacerdotes. Esse é o grande objetivo, inclusive para a nação de Israel. A profecia de Oséias aqui, ela enfoca os sacerdotes quando fala sobre oferta, mas ela coloca no mesmo bolo o povo de Israel. Vocês são assim por causa do sacerdote, mas vocês são assim. O povo não ouve a voz de Deus porque aceita o que os sacerdotes falam. Meu amado irmão, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem afirma você a sua fé. O Espírito Santo ensina a você aquilo que Jesus Cristo nos ensinou.
Ele fala diretamente com você. O Espírito Santo nos dá dons e talentos. E Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo, que ele nos deu um espírito de poder, de amor e de coragem. Porque ele fala diretamente com você. Nós temos, como diz Paulo na igreja de Éfeso, pastores e mestres que são usados para a edificação comum, que tem o objetivo de fazer com que a igreja cresça, alicerçada no fundamento dos apóstolos, para que a igreja não seja movimentada por qualquer vento de doutrina. A função pastoral é de ensino para que vocês vivam, para que nós vivamos, para que nós consigamos distinguir a voz de Deus da voz dos outros. E é isso que Osés está revelando aqui. Quando Osés fala, ouçam a voz de Deus, Osés diz, olha só, ouçam a voz de Deus porque não existe bondade, não existe fidelidade entre vocês. Os homicídios aumentam. A violência aumenta. Então, de um povo que se diz povo de Deus, de um povo que apresenta a oferta pelo pecado, não existe produto de fé, não existe vida, não existe a revelação da vida de Deus no meio do povo. Se eu digo que ouço a voz de Deus, se eu digo que tenho a minha relação com Deus, mas a minha vida não tem nada a ver com aquilo que eu ouço, eu na verdade não ouço a voz de Deus. A voz de Deus reverbera. A voz de Deus é barulho, é som, é movimento religioso, é entretenimento dominical, mas não é voz de Senhor, não é voz definitiva, não é voz de comando, não é caminho a ser seguido. Não é a estrada que eu piso, não é o caminho estreito conduzido pelo meu bom pastor. A voz de Deus é a grande voz orientadora da nossa vida. Eu consigo ver isso na minha vida, e essa é a segunda afirmação, se você ouve a voz de Deus, se nós temos ouvido a voz de Deus. Quais são as áreas da nossa vida que Deus tem nos chamado a lutar e a melhorar e a ser parecido com Jesus? Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a forma comunicável de Deus. Quando João está revelando quem Jesus é, ele diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A forma comunicável de Deus habitou entre nós. Deus se comunica comigo através da vida de Jesus Cristo. E é por isso que eu tenho a vida de Jesus Cristo como alvo. Eu tenho a vida de Jesus Cristo como modelo. Então, a comparação ela fica muito mais simples. Em que eu posso ler os evangelhos, eu posso ler os relatos da igreja primitiva e ver o que a minha vida está diferente disso. Eu não preciso de um show pirotécnico gospel. Eu não preciso de gritos. Eu posso olhar para a minha Bíblia, eu posso ler a palavra e eu posso comparar a minha vida com a vida de Jesus Cristo e ver o que está dissonante e ver o que destoa de Jesus. Mas em último lugar, o profeta diz que os sacerdotes se alimentavam da oferta pelo pecado. Como os sacerdotes se alimentavam da oferta pelo pecado, eles queriam que o povo continuasse a pecar. Eles queriam que o povo continuasse reproduzindo seus pecados, porque quanto mais pecado, mais oferta. Quanto mais oferta, mais eles se enchiam de grana, mais eles se enchiam de alimentos. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque essa é a única forma de eu viver verdadeiramente a vida cristã. Eu preciso ouvir a voz de Deus, para que eu mesma vença as minhas lutas, para que eu mesmo identifique na minha vida o que está distante de Deus. Mas eu preciso também ouvir a voz de Deus, para que eu não seja levado pelas outras vozes, para que eu não seja levado pelos sacerdotes que se apresentam como sacerdotes
mas na verdade são falsos profetas. Eu preciso saber identificar quando Deus fala e quando o mundo fala. É por isso que eu digo que a voz de Deus é verdadeira. A voz de Deus é pacífica. Paulo diz lá para a igreja de Colossos: seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Quando Deus fala comigo, a decisão que Ele pede para eu tomar, por mais difícil que seja, é uma decisão que produz paz nos relacionamentos. A gente tem muita gente convidando a gente a levantar bandeira contra. Todo mundo sabe o que é contra hoje. Você é contra um monte de coisa. Mas a gente não sabe mais o que a gente é a favor. A gente se perdeu do que a gente defende como verdade e como propósito de vida. Você sabe o que você odeia, você sabe quem você odeia, você sabe quem você não quer perto de você. Mas quem você quer perto de você? Quem você quer tratar com amor? Quem você quer cuidar de verdade? Em que nichos você quer dedicar a sua vida? Em que verdade você quer investir o seu tempo? Não basta saber naquilo que você não vai investir tempo, naquilo que você vai se afastar, mas aonde Deus tem te convidado a colocar amor? Aonde e a quem Deus tem te convidado a investir tempo, a investir recursos? Porque a voz de Deus é pacífica. E a voz de Deus é consoladora e confortadora. Eu consigo distinguir a voz de Deus no meu coração quando no meio das maiores tristezas da vida eu me sinto consolado por Ele e encorajado por Ele a lidar com as maiores disputas da vida. A voz de Deus não é opositora à sua paz e à sua alegria. Jesus diz em João capítulo 15, verso 11, que deixava aqueles mandamentos para que a alegria dele estivesse conosco e que a nossa alegria fosse completa. Talvez você esteja tão triste porque pessoas da igreja falaram coisas sobre você que não deveriam. E eu quero te dizer que, por mais que seja da igreja, não é a voz de Deus. Talvez você esteja aqui magoado com pessoas, triste com algumas situações. Mas se isso não te conforta, não te consola, não te leva para frente, não te leva a melhorar, se isso te desanima, se isso te magoa, se isso te machuca, não é essa voz que você deve ouvir. O convite hoje do profeta Oséias para a gente é: ouça a voz de Deus. Tenha amor pela palavra de Deus. Use a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia durante a semana. Não dependa das pregações. Não fica consumindo o que os outros estão produzindo. Não consome a fé dos outros. Nós não somos produtos. Nós estamos aqui como irmãos, usando nossos dons, nossos talentos, para ajudá-los. Amanhã você ler a profecia de Oséias e tentar entender um pouco mais daquilo que Deus quer para você. Nesse mundo tão superficial, que faz de todos nós consumidores. Eu não sei se todos nós somos cristãos aqui, eu não sei se todos nós somos vascaínos, apesar de devermos ser. Mas eu sei que todos nós somos consumidores, porque esse mundo conseguiu encerrar a humanidade no consumo. E nós estamos, como igreja, nos acostumando a consumir a fé do outro e a não sermos sacerdotes do Deus vivo. E por isso que nessa noite eu queria te chamar. Olha só, Deus tem algo para você. Eu desafio você durante essa semana a descobrir algo que Deus esteja te falando há tanto tempo que você não ouve. E por isso eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você olhasse para dentro do seu coração. E talvez existam coisas que Deus tem falado contigo há algum tempo. Decisões que você precisa tomar, trabalhos que você precisa fazer, perdão que você precisa liberar, ideias que o Espírito Santo compartilha contigo, mas de alguma forma você trata essa voz como só mais uma voz. E eu queria que nessa noite você tomasse uma decisão com Deus.
Falar assim, Deus, se é para lá que o Senhor está me chamando, se é para isso que o Senhor está me chamando, eu não sei no que vai dar, mas é isso que eu quero fazer. Não sei como vai ser, mas é exatamente isso que eu quero fazer agora. Senhor, nós estamos aqui como seu povo. Alguns de nós estamos aqui relembrando aquilo que o Senhor tem nos dito esses dias. Gente que precisa perdoar alguém. Gente que precisa pedir perdão. Gente que precisa iniciar um novo ministério. Gente que precisa reavivar um outro ministério que já trabalhava. Gente que precisa se esforçar mais no trabalho, na família, nos estudos. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a sua voz. E a sermos prudentes. E firmarmos a nossa vida na rocha e fazermos aquilo que é a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que a tua palavra é verdadeira. Sabemos que a tua palavra nos traz paz, consolo, coragem. E por isso te pedimos que seja isso que recebamos nesse momento, Pai. Essa força. Existem pessoas aqui que precisam dizer sim ou não para um emprego. Eu sei que tu podes dirigir, Pai. Eu sei que tu podes dar sabedoria. Eu sei que existem pessoas aqui que precisam romper relacionamentos abusivos. Precisam procurar ajuda emocional. Ó Deus, dá força para o teu povo. Que essa voz orientadora, suave, amorosa, possa queimar em nossos corações durante essa semana, Pai. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Eu lembro que aos 16 anos eu ouvi a voz de Deus. Estava sentado numa grama, e de alguma forma eu ouvi a voz de Deus dizendo, olha, eu amo você e eu quero fazer algo com a sua vida. Eu quero transformar a sua vida. O amor que eu tenho é tão grande, é tão forte, que pode transformar a sua vida. Pode te fazer conhecer coisas que você nunca conheceria. Pode fazer você entender coisas que você não entenderia. Pode fazer você pensar coisas que você nunca pensaria. E naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que essa voz é confiável. Eu sei que você está falando comigo e eu posso confiar naquilo que o Senhor está me dizendo. E talvez nessa noite você esteja ouvindo essa voz. Não sei se pela primeira, pela segunda vez, mas eu sei que Deus está falando ao seu coração, te convidando a, meu filho, ouça a minha voz, seja orientado pela minha voz, seja orientada pela minha voz. Eu quero te acompanhar todos os dias da sua vida. Eu quero ser o Deus da sua vida. Eu quero ser o filtro de todas as maldades que o mundo quer fazer na sua vida. Eu quero receber a sua vida. Eu quero cuidar de você. E eu quero estar contigo como seu melhor amigo. Eu quero caminhar ao seu lado. Eu quero ir à sua frente. Eu quero te proteger do mal. Eu quero te tomar na palma das minhas mãos. E essa voz está te convidando a aceitar esse convite. E se nessa noite você deseja entregar a vida a Jesus, se nessa noite você quer falar, sim, eu quero ouvir essa voz todos os dias da minha vida, eu quero que esse Deus, esse Senhor oriente a minha caminhada, eu quero te convidar a fazer uma oração. Repita assim no seu coração: Senhor Jesus, nessa noite ao ouvir a sua voz, eu decido confiar em Ti e entregar a minha vida aos Seus cuidados. Eu não quero caminhar só mais ouvindo a minha voz e as outras opiniões, mas eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero ser guiado pelo Senhor.
Nós estamos de olhos fechados, nós estamos orando por você. Mas se você nessa noite tomou essa decisão, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos para que eu possa orar por você. Alguém aqui falou: Senhor, eu quero ouvir essa voz. Amém. Pode baixar a sua mão, Deus te abençoe. Mas alguém nessa noite tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, de ouvir essa voz todos os dias, de ser guiado amorosamente por esse Senhor. Mais alguém? Pode fazer um sinal com sua mão. Amém. Pode baixar a sua mão. Mais alguém nessa noite? Amém. Pode baixar a sua mão. Mas alguém está falando: Senhor Jesus, eu quero ouvir essa voz doce que está falando ao meu coração, essa voz confiável. Eu quero entender mais do Senhor. Permita-me orar por você. Senhor Jesus, receba essas vidas no teu altar, que possam ouvir essa mesma voz que está chamando nessa noite. Em cada decisão, em cada dilema, em cada alegria, que seja essa voz a nutrir o coração, a orientar as decisões, a acalmar a alma, a dar alegria para os dias, Pai. E que sim, no nosso meio haja felicidade, haja paz, haja desprendimento e alegria, Pai, haja justiça, porque ouvimos a Tua voz. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tomou essa decisão nessa noite, eu queria te convidar, assim que o culto acabar, a você vir aqui à frente, porque a gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar na caminhada. Então seria muito legal que você viesse aqui. Assim que o culto acabar, a gente vai estar aqui à frente, a gente vai te apresentar alguns irmãos que vão ser amigos de Deus para a sua caminhada. Quero convidar vocês a ficarem de pé, nós vamos louvar o Senhor nesse momento.